Recording in progress. E aí, pessoal, o que foi esse mês de maio? Maio de 2025 teve isso que vocês estão vendo aqui, uma série de imagens, né, com exceção feita da Nanica, que é esse cão que ficou surpreso com o mês de maio tão diferente e talvez tão intenso. Tivemos aí várias situações que valem a nossa atenção na hora de, quem sabe, de debater, conversar, discutir e apresentar alguma situação que seja pertinente a algum desses tópicos. Então, eu resolvi fazer um pequeno vídeo para poder demarcar alguns pontos e, quem sabe, até te ajudar a utilizar em algum texto, em algum momento, esses assuntos, tá certo? Então, logo de cara, a gente já vê o assunto do momento, que ainda hoje, final de maio, nós estamos vendo notícias e mais notícias sobre bebês reborns. Então, aqui, por exemplo, bebê reborn vira alvo de disputa na justiça, né? Então, tem vários perfis isso aqui. Tem a questão da disputa pela matéria, pelo objeto, então no direito das coisas. Tem a disputa por, é, como se o bebê fosse uma criança e você disputar a guarda dela. Olha que loucura. Tem bebê reborn que já viralizou nas redes sociais e está monetizando, então estou preocupado em ter parte dessa monetização. Então, o bebê reborn já virou um assunto, né, que traz para nós várias reflexões, né, sobre uma questão que pode ser patológica, né? Gostei muito de um comentário de um ex-professor meu do direito, né, o Gustavo Velasco, lá da Universidade Federal de Uberlândia, que falou que bebê reborn, se você acha que você vai ao SUS, que você vai a algum lugar e vai requerer algo para uma criança, né, que não existe, isso não é caso de justiça, isso é caso de consultório. E está certíssimo esse meu professor, né, saudoso professor aí, saudoso das aulas, né? Eu tenho saudade das aulas dele. Veja só, você tem a questão, se alguém está debatendo no Congresso, na Câmara de Vereadores, na Câmara Legislativa do seu estado, uma questão sobre questão de atendimento no SUS, é porque tem gente levando, tá? Pode ser um absurdo, mas se ocorreu um caso, já é para nós termos atenção. Casal quer disputar guarda de bebê, é o que eu acabei de mencionar, né? Prefeitura, né? Aqui a rede social da Prefeitura Municipal de Belém, mães estão querendo vaga preferencial em estacionamentos, vaga preferencial, né? Atendimento preferencial em filas por portar um bebê reborn, o que é um absurdo, tá certo? E tem um caso que ocorreu na Bahia de uma mãe que entrou na justiça, né, para requerer, né, licença maternidade. Então, assim, quando a gente observa, quando nós observamos essas questões, pessoal, é algo muito chocante, mas nós vamos poder, por exemplo, observar, né, a questão de, primeiro, de onde que vem o bebê reborn? Deixa eu contextualizar. Depois, no final, né, final e depois da Segunda Guerra Mundial, vários artesãos começaram a pegar bonecas e quiseram dar um ar mais realístico a essas crianças, não, a esses brinquedos, para que elas parecessem mais próximas de crianças. Beleza, primeiro ponto. Na década de 80, 90, começam a ser utilizadas essas bonecas em procedimentos, né, psicológicos e psiquiátricos para mulheres que estavam traumatizadas após a perda de seus bebês ou de frustração em suas gestações. Então, um processo ligado à área psicológica, muito pertinente. Só que nos últimos meses temos observado uma obsessão por essas questões, né, que podem ser patológicas psicologicamente. Estamos numa sociedade cada vez mais solitária, cada vez mais cansada, né? Lembremos aí do livro Sociedade do Cansaço, uma sociedade cada vez mais perdida, né, nas suas conexões em virtude da alta conectividade, né, na internet. Lembramos, né, obviamente, do escritor Zygmunt Bauman, né, sobre a sociedade líquida e a liquidez das nossas relações. Então, veja quantos pontos podem ser explorados, né, num assunto que parece, a priori, tão bobinho, tão sutil e tão superficial. Mas podemos nos aprofundar bem mais. No mesmo mês de maio, que teve esse boom de bebê reborns, tivemos também, né, a questão que começou no final do ano passado com o filme Conclave,
E devido à piora, naquele momento, da saúde do então Papa Francisco I, então, o que acontece? Nós tivemos aí já uma alta do filme que revelava altas intrigas entre membros da Igreja Católica, e essas intrigas ali no conclave, que é o momento de decisão do Papa, mostrando que em sociedade, quando você tem uma questão de cargo de poder, quando você tem uma questão relacionada a grupos que querem alcançar ou não um determinado status, você vai ter intrigas, você vai ter problemas. E o filme acabou vencendo no Oscar, no mês de fevereiro, o prêmio de melhor roteiro adaptado, já que existe o livro, tá? Agora, o que acontece no contexto geral? Né? O Papa Francisco tem uma melhora, mas depois acaba falecendo. E aí vai ocorrer o conclave verdadeiro, verdadeiro que eu falo fora do cinema. E esse conclave, né, vai reunir inúmeros cardeais de todo mundo, eis que é escolhido um cardeal, né, norte-americano, que teve boa parte da sua vida, né, enquanto membro religioso na região do Peru, América do Sul, e ele é selecionado e escolhe o nome de Papa Leão XIV. Papa Leão, todos os papas que tiveram a denominação Leão, todos ou a maioria, melhor dizendo, tiveram uma situação de contexto de reflexão e crítica quanto ao contexto, né, de seu tempo. Né? O Papa Leão XIII, ele teve ali o primeiro Papa com imagens, você vai encontrar algumas aí pela internet, e ele estava ali no contexto da busca pelo acolhimento daqueles que sofriam com as transformações da Revolução Industrial 2 e o contexto das grandes desigualdades que já surgiam naquele tempo, né, final do século XIX. Quando pensamos no contexto atual, estamos num contexto de fome global, de muitas pessoas em condição de miserabilidade, guerras acontecendo em vários lugares simultaneamente, guerra na Europa, guerra no Oriente Médio, guerra na África, guerra na Ásia. Então pensa, na Ásia temos aí a Índia e o Paquistão, temos o conflito, né, o contexto extremamente calamitoso na faixa de Gaza, com um povo extremamente acuado e mortes todos os dias praticamente. Temos também conflito da Rússia e Ucrânia, temos no Iêmen um conflito, e fora outros que eu não estou aqui mencionando exatamente, mas são guerras que estão cada vez mais frequentes em várias partes do mundo. Então, a escolha do Papa por este nome é sugestiva para um momento de necessidade, de reflexão e de combate a essas problemáticas que estão cada vez mais presentes em nossa sociedade, tá certo? Bom, a ideia do papado pode ser que a questão religiosa para alguns não seja tão relevante, para outros tem uma grande relevância. A ideia é uma figura que tem relevância dentro de alguns contextos, inclusive políticos, e que traz mensagens muito pertinentes, como o próprio Papa Francisco, no acolhimento daqueles que sofriam desigualdades, sendo que preconceitos, aliás, desculpem, mas que o que acontece? A sociedade deixou há algum tempo, ou há muito tempo, de ser um espaço de acolhimento e sim ser um espaço de exclusão e de interposição da força. Então, ter o amor ao próximo se tornou quase uma revolução. Veja só o quanto isso é contraditório em uma sociedade que todos dependem de todos, né? Então fica aí esse contexto para você pensar. Ainda tivemos, né, a famigerada primeira convidada na CPI das Bets, para cima. E aí, né, foto aqui, essa foto ao final, e bastante debate, pouca solução, uma CPI que convida pessoas para participar, mas parece mais uma promoção, como foi dessa moça chamada Virgínia, que ainda está no noticiário por outras questões, não vou entrar em uns detalhes, ou então do rapaz aqui do Nordeste, é, rico, né? Um cara que tem uma referência, uma alcunha de rico, foi vencedor da Fazenda, e que nessa imagem, exatamente, nós não sabemos se a CPI é fã ou hate das bets, mas ele faz uma jogada e nessa jogada ele ganha.
E aí você fala assim, uai, mas ganha o quê? Ele ganha na Bet, ele ganha R$ 120, se eu não estiver enganado. E aí o que acontece? Você se pergunta, ele faz uma propaganda ao vivo na CPI que ele ganha dinheiro. E aí o que acontece? É muito complicado você imaginar uma seriedade. Também foi convidado para ir na CPI o padre Patrick, colocar aqui a imagem dele, e esse padre, ele recebeu convites para fazer propaganda de bets, bem como também tivemos outros influenciadores que receberam convite e não participaram. Tudo depende, pessoal, da questão de como cada um vê essa situação de ser, né, convidado, de participar. Agora, o que acontece? Quando eu pego a ideia de uma bet, eu tenho que perceber se o que é o debate sobre as bets, né? É a questão moral? Não é o ponto que você colocaria dentro de uma redação. Iria pegar quais aspectos, né, das bets? A questão do endividamento das famílias é um ponto. Então, falha também na educação financeira. Você tem a questão de pessoas que estão perdendo, né, bens, que estão se viciando, então, é um aspecto patológico e necessidade de você ter profissionais da área de psicologia e psiquiatria, por exemplo, mais profissionais na área do SUS, para atender determinadas demandas que passam a nortear cada vez mais os brasileiros. As bets são uma realidade no mundo, são uma realidade no mundo e não é de agora. Já tem 2 décadas aproximadamente que no campo da internet você já vê essa questão muito presente na vida das pessoas. E aí, quando você pega, né, aí os próximos convidados, né, da CPI, que pelo menos foram convidados para isso e vão, é outra questão, GK, Jojo Todinho, Carlinhos Maia, ou seja, nós temos aí alguns indivíduos, né, que estarão provavelmente, né, se a CPI não tomar um rumo mais sério, provavelmente estarão apenas se promovendo, se divulgando. Assim, até o Wesley Safadão e Gustavo Lima estão também nessa lista. E aí, cada um por um motivo diferente, né? Porque tem pessoas que podem ter vínculo por estarem, né, investigados por questões de contratos e participação em bets, e outros indivíduos podem simplesmente estar apenas divulgando, o que não causaria nenhum tipo de questões, né, mais sérias, e dificilmente causariam aí alguma problemática, né, nas suas vidas e profissões, né, de influencers, que é uma profissão isso no Brasil. Então, a CPI das bets também pode explorar, né, pode ser explorada no seu aspecto, né, mais intrínseco do capitalismo, né, você usa a perda do outro como valoração sua. Em vez de ser a mais-valia do ponto de vista do uso da mão de obra, né, do trabalhador, você tem aqui o lucro a partir do endividamento ou perda, né, dos bens dos indivíduos que acabam sendo levados para esta situação. Então, fica aí uma reflexão bastante importante quanto a essa questão. Outro ponto aí que parou o Brasil, time Betina, né? Era o time, né? Time Duda ou time Antonella, na verdade dizendo, né? Porque a Betina é outra que participou aí da questão. E quando você pensa nisso aí, até, olha só, aqui no G1 colocou 2 temas interessantes, né? Rivalidade feminina e superexposição nas redes. Duas meninas que, quando eu ouvi que tinha uma problemática, eu pensei, são 2 mulheres aí debatendo, comentando a problemática de alguma questão, e eu fui ver, eram 2 adolescentes, e aí quando a gente pensa nessa questão, né, da superexposição nas redes, nós percebemos que não há limites. No caso, né, dessa rivalidade feminina, nós vamos perceber que, às vezes, a falta de sororidade é um elemento bastante problemática, né? Porque falta a algumas delas, né, a questão, né, de você perceber como que
a disputa por algo pode trazer, né, questões mais tensas, né, sobre essa ideia de você e o outro, né? Eu volto à questão do papo que eu falei da sociedade isolada, sociedade que não olha para o outro, que não há empatia, há apenas o eu. Bom, eu tenho superexposição nas redes que causa o quê? Uma situação, né, de você perceber que essa superexposição ela começa muito jovem, muito cedo, né? Você começa a ter mães que expõem seus filhos já para que eles tenham uma exposição de tela, né, na tela, para que pessoas passem a apreciar e gostar desses jovens. Então, o que que acontece? Essa situação envolveu até os adultos, as mães das meninas, né? Você teve a exposição do filho do Luciano Huck, que é o pivô de toda a situação, né? Dentro dessa situação, a Antonella, ela ganha 2 milhões de seguidores aí, mais de 1 milhão, na verdade, não vou colocar o número cravado de dois, mas mais de 1 milhão de seguidores nesse conflito. E a conclusão é a Duda perdeu o namorado, né? Fim do relacionamento. Então, o que que acontece, né? Houve aí a descoberta de algumas pessoas do chamado Dix. O que que é o Dix, né? Nós temos o Pix. O que que é o Dix? Com D. Dix é um perfil no Instagram privado que você aceita só as pessoas do seu campo íntimo, que você divulga ali coisas, né, como se fossem para os melhores amigos. Só que é uma coisa mais restrita, né? Então, assim, inventar esse Dix já existia uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, e volta agora com muita força, né? Força Dix, né? Você vai conseguir vencer. Essa é a minha reflexão sobre isso. Mas, do ponto de vista que você pode pensar, sociedade do espetáculo. O que é a sociedade do espetáculo? Sociedade do espetáculo, uma teoria de Guy Debord, uma teoria que expõe como na sociedade as pessoas estão voltadas a mostrar-se, a se vincular a situações públicas em prol de elementos, né, econômicos e de rentabilidade. E com as redes sociais e monetização, pessoal, não há limites. Você expor sua vida, você expor seu dia a dia, você expor sua rotina, você expor suas intimidades, tá? E hoje com sites, né, que expõem a vida íntima, que expõem a vida íntima, eu quero dizer, expõe as suas intimidades, expõe a sua sexualidade, você tem isso muito aflorado em nossa sociedade hoje. Então, duas adolescentes, ou dois adultos, ou duas pessoas brigando na internet, dá o quê? Dá visibilidade e, consequentemente, dá monetização. Aqui no caso, óbvio que deu monetização, mas o cuidado é, e essas jovens? A Duda, além de perder o namorado, ela deixou a escola onde cursava o terceiro ano e o que aconteceu? Foi para o EAD, terminar o terceirão no EAD. Porque também deve ter ficado um clima chato ali no contexto. E óbvio que a gente tem que ter o cuidado aí dentro dessa contextualização do que ocorreu. E aí, vou pular um assunto, depois eu volto. Maio, falando em EAD, tivemos o fim de vários cursos que estavam tendo parte deles ou completamente os cursos, né, ministrados EAD. Agora eu quero que você reflita sobre odontologia e enfermagem, pessoal. Como que pode EAD, né? Já ouvi casos de engenharia civil EAD. Temos que ter cuidado, porque não se faz isso. Mas foram proibidos medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia, tá? E temos outros cursos que estão na mira do MEC para mudar. O ministro Camilo Pessoa, que é o ministro da pasta da educação, né, foi muito enfático. E é necessária essa mudança. O que está sendo promovido aqui por este ministro está correto. Você não pode ter esses custos. Teve até uma tentativa das universidades de propor uma medida que permanecessem esses cursos online. Gente, cursos que mexem com vida, que mexem com questões, né, diretamente relacionadas com o outro, tem que ser presencial. Ah, mas pessoas ficaram sem estudar. A questão é a forma como o curso necessita do vínculo com as pessoas.
E isso aqui, gente, de novo, distanciamento das pessoas, isolamento, olha só como as coisas se conectam. E o EAD, para você utilizar na sua redação, eu imagino um tema sobre essa questão do EAD, né, muito pertinente, e a questão do debate sobre a necessidade de realmente ter o curso, o porquê desse curso EAD, sendo que não é uma necessidade, você ter a questão de uma ganância das universidades particulares em terem esses cursos da área da saúde, por exemplo, sem qualquer condição das pessoas formadas poderem atuar no mercado de trabalho, ou se forem atuar devido à prática, à ausência de prática, elas vão acabar tendo alguns erros. Então, cuidado, não podemos, né, olhar para isso e dizer que é algo normal. E eu pego aí um outro tema de maio, que foi a questão da fraude, né, descoberta no INSS, algo que vinha desde 2019, né, desvios aproximados, não há algo conclusivo, tá? Estima-se entre 4 e 30 bilhões, mas ainda são números não conclusivos, pode ser mais, pode ser o valor dentro dessa faixa, pode ser menos, porque existe aí ainda um estudo em desenvolvimento, tá? Então nós devemos ter muito cuidado até para falar sobre. Mais um ponto é, desde que o INSS, o antigo INPS, há questões de desvio, há questões de corrupção, há questões de ingerência, tá? Então, o que acontece? Nós devemos olhar para isso aqui naquela ideia de instituição zumbi de Bauman, que você olha para o elemento, ele existe, mas ele não funciona como deveria, ou é ineficiente, tá? Nós devemos olhar para o INSS como algo que ajuda muita gente, pessoas precisam do INSS, né, que é uma questão, como o nome diz, né, Seguridade Social, esse ISS do INSS, tá? Por que que é uma seguridade? A pessoa trabalhou a vida inteira. Se ela teve carteira assinada, se ela contribuiu, ela vai ter um retorno, e esse retorno significa um valor que vai receber e que pode ser o necessário para o seu sustento. Ah, mas eu trabalhava, ganhava 20 mil, vou ganhar o teto, que é 8 mil. É uma questão de planejamento para você tentar fazer uma complementação. Ah, eu não tinha carteira assinada e não tenho nada para receber. Falta de planejamento. E tudo isso, gente, não é que você tem que ser CLT ou você não deve ser CLT. São perspectivas de vida diferentes que ambas funcionam, desde que você tenha uma boa organização e visão, né, lá na frente do que vai acontecer na sua vida. Agora, o que que acontece? O INSS é algo que a sociedade precisa. No caso de uma sociedade brasileira muito desigual e que tem uma grande massa de trabalhadores, né, de CLT. Então, a gestão e a organização, independentemente do governo, que veja 2019 era um governo, estamos em 2025 é outro governo, e a questão é uma política de Estado e não uma política de governo. Então, a ingerência de um determinou o problema que se arrastou para o outro. Só que 2019 é esse problema aqui. Antes, já ocorreram outras questões desde o final dos anos 80, início dos anos 90. Então, passa ano, chega ano, nós temos essa problemática, certo? E aí, o que acontece, pessoal? O que eu quero fechar aqui o vídeo? A questão principal, tenha atenção no que escrever, como escrever, por que escrever, porque é muito relevante nós pensarmos em como colocar algo argumentativamente, né? Em breve, vou colocar aqui dentro do meu canal uma outra parcela relacionada a uma outra parcela de vídeos, né? Um outro grupo de vídeos que vai falar sobre argumentação, sobre repertórios, como utilizar os repertórios, sobre conclusão, né, para as redações no modelo Enem. Beleza? Fiquem bem e continua a me seguir. Indique a página, o canal, para que você e outras pessoas possam contribuir para este projeto que se inicia. Beleza? Um grande abraço. Valeu, valeu. Até mais.